Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Douglas Manuel e este é o Refutando com os Apologistas. Já no final do segundo século, o bispo de Roma queria fazer valer a sua supremacia a qualquer custo. Um exemplo disto é o que fez Victor I. Ele orientou as igrejas orientais a celebrarem a Páscoa nos domingos. Não sendo atendido, tratou de excomungar os cristãos desobedientes. Realmente, o Papa Victor I tratou de excomungar algumas igrejas da Ásia, e não todas, por conta disto. Porém, o que o programa não faz e deveria fazer é informar-nos qual foi o fim desta medida. Para quem assistiu à segunda parte desta série de vídeos, vai ver que no final eu dei uma boa detalhada sobre este caso. Li textualmente o que realmente aconteceu. Por isso, não irei repetir esta leitura neste vídeo. Por isso, peço que quem não assistiu o segundo vídeo, não deixe de assistir e entenderá melhor esta questão. Esta excomunhão que o Papa Victor I teria dado à Igreja da Ásia foi logo suspensa após Irineu ter enviado uma carta recordando como os seus antecessores, apesar de guardar a Páscoa no domingo, jamais entraram em grave conflito com as igrejas da Ásia. Portanto, esta excomunhão foi suspensa. Você pode encontrar este caso em História Eclesiástica de Eusébio, livro 5, número 23 e 24. Depois disto, a partir do quarto século, o recurso a Mateus 16, 16 a 19, se tornou cada vez mais frequente para fortalecer a supremacia do bispo de Roma. A partir do século IV, o recurso a Mateus 16, 18 foi mais usado. Bom, primeiramente, que isto é uma informação irrelevante. Segundo, eu poderia dar algumas citações anteriores ao século IV que se referem a este texto. Logo, se Mateus 16 já era usado anteriormente, ou seja, antes mesmo dos livros canônicos serem reconhecidos, quanto mais após este fato. No vídeo anterior, citei Cipriano de Cartago, que fez uso do mesmo texto. Que, a partir de então, passou a ter exclusivamente o título de Papa. Passou a ter exclusivamente o título de Papa? Será mesmo? O Papa também é chamado de Pontífice, Vigário de Cristo, etc. Assim, no ano 380 d.C., o imperador Teodósio proclamou o catolicismo religião oficial de Roma. Sim, exatamente. Graças a Deus. E esse imperador deu tanta força ao Papa que ele mesmo foi, ironia das ironias, excomungado pelo bispo de Roma e obrigado a curvar-se perante as suas exigências. Diz ele que Teodósio foi excomungado pelo bispo de Roma. Primeiro ponto. Se isto fosse verdade, estaria simplesmente mostrando que a igreja não teme o império e que, se precisasse, o excomungaria, apesar das consequências. Porém, este fato histórico é uma mentira. Ele não aconteceu. Teodósio governou o império ocidental e oriental de 378 a 395. Durante seu reinado, passaram pelo trono de Pedro
Os papas Damaso I, de 366 a 384, e Cirício, de 384 a 399. Contudo, nenhum dos dois excomungou o imperador. Sim, isto mesmo que você ouviu. Teodósio não foi excomungado pelo bispo de Roma. Essa é só mais uma informação errada que este programa quer enfiar goela abaixo. O fato sucedeu porque Teodósio mandou matar todos os tessalonicenses que assistiam um espetáculo de um determinado circo. Vendo esta crueldade descabida, o bispo de Milão, e não o bispo de Roma, portanto Ambrósio, o excomungou. E muito justamente, claro. Vésperas da morte de Teodósio, o Estado romano pela primeira vez reconheceu a existência de uma instituição cujo poderio superava a força do império, e vários imperadores seguintes confirmaram o mesmo ofício. Então, para completar os rumos dos bons ventos políticos, a Igreja foi a única instituição do Império Ocidental capaz de sobreviver à ocupação germânica que mencionei anteriormente. Finalmente, em meados do 8º século, em meio a uma grande contenda política, o Papa apresentou um documento chamado Constitutum Donatio Constantini, ou Doação de Constantino. Neste documento, o imperador Constantino havia supostamente passado para o Papa Silvestre I e todos os demais papas os seus títulos, as suas heranças, as suas terras, tudo o que ele possuía. O papado, então, seria oficialmente herdeiro do imperador Constantino. Embora hoje a maior parte dos historiadores considerem este documento falso, na época ele convenceu, e Roma católica, passou a ser dona de grandes extensões de terra em toda a Itália. Constitutum Donatio Constantini jamais foi crida como autêntica. Diz ele que o Papa havia apresentado tal documento, pois então prove. Contudo, o programa mesmo sugere que tal documento servia para que a Igreja angariasse terras naquele período. O grande problema é que, se isso fosse verdade, estas posses do Império já seriam da Igreja no século IV, assim que Constantino morreu, pois tal documento teria sido deixado por Constantino. Veja como este papo todo só serve para uma coisa: difamar gratuitamente a Igreja. O raciocínio é simples. Qualquer um com 2 neurônios entenderia que tais posses já haveriam de estar nas mãos da Igreja. E se esse documento apareceu só no século VIII, então é obviamente um documento fajuto do qual a Igreja nunca deu importância. Já os amigos adventistas se aproveitam para difamar mais e mais a Igreja. Porém, o domínio da Igreja sobre os territórios cobertos pela doação de Constantino eram legítimos, mas por outra razão. Quando os lombardos ameaçaram invadir Roma e região, o Papa Estevão II pediu socorro ao povo franco, governado por Pepino o Breve, sendo atendido por este. Posteriormente, o mesmo Pepino conferiu ao Papa título de soberano do patrimônio de São Pedro, o que veio dar início aos chamados Estados Pontifícios em 756 d.C. Parte dessas terras é hoje o Estado do Vaticano. Estado, aliás, que foi devolvido à Sé Católica por ordem de Mussolini em 1929. Eu disse devolvido porque em 1798 o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e a Igreja perdeu temporariamente os seus títulos de propriedade. Pois bem, veja só, ele relaciona a devolução do Estado do Vaticano
com a perseguição de Napoleão, coisas que em nada estão interligadas, pois após Napoleão ter invadido o Vaticano em 1793, foi logo devolvido mediante o pagamento de um alto valor em dinheiro, manuscritos e obras de arte. Poucos anos depois foi novamente tomado, porém também devolvido após ditar um tratado ainda mais duro que o anterior. Bom, quanto à devolução do Vaticano, por Mussolini em 1929. Ponto A. O Tratado de Latrão nada tem a ver com Napoleão, mas sim com a chamada Questão Romana, um outro evento histórico no pontificado de Pio IX, de 1846 a 1878, e romperam em toda a Península Italiana, incluindo os estados pontifícios, de sorte que em 24 de 11 de 1848, o Papa e os cardeais tiveram que deixar Roma, estabelecendo-se na Gaeta. Com a unificação do território pelos republicanos, foi então proclamada a República Italiana em 9 de 2 de 1849. Ponto B. Ocorre que, contando com o auxílio de tropas francesas, o Papa conseguiu retornar a Roma, muito embora as tropas republicanas ocupassem a maior parte do território dos estados pontifícios, desapropriados da Santa Sé. Como o Papa se recusava a deixar Roma em 1871, o governo italiano, por iniciativa própria, assegurou ao Papa soberania, imunidade, domínio sobre o Vaticano, Latrão e a vila de Castelo Gandolfo, além de uma renda anual. Mas em 15 de 5 de 1871, Pio IX condenou essa lei e autoproclamou-se prisioneiro do Vaticano. Título este que os papas usaram até a assinatura do Tratado de Latrão em 11 de 2 de 1929, que pôs fim à questão romana. Então, no pontificado de Pio XI, 1922 e 1939, o Estado italiano, ora representado por Mussolini, chegou a um acordo reputado justo por ambas as partes. O Vaticano, compreendendo também a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro e os jardins do entorno, foi reconhecido como cidade-estado, gozando de plena soberania e autonomia, e ainda direito de extraterritorialidade em diversas edificações espalhadas sobre Roma, por exemplo, Basílica de São João de Latrão, Basílica de São Paulo, Extramuros, Basílica de Santa Maria Maior e Castelo Gandolfo. Direito de indenização para despropriação dos estados pontifícios, revogação de diversas leis anticlericais e obrigatoriedade de instrução religiosa nas escolas. Esta última parte foi revogada em 1985. Em contrapartida, a Santa Sé reconheceu pela primeira vez o Reino da Itália, com capital em Roma. Cumpre observar que o fato de a Santa Sé ter chegado a um acordo com o ditador Mussolini, após cerca de 2 anos e meio de duras negociações, não mancha em nada o acordo, até porque Mussolini detinha legitimamente o poder segundo as leis do Estado italiano, apesar deste Estado ter surgido de forma revolucionária, pelo derramamento de sangue e ocupação de terras alheias. Como quer que seja, as duas partes detinham um poder pleno e legítimo para solucionar o conflito.
Durante o tempo em que esteve com toda a força governando a Europa, afinal todos os demais monarcas temiam o poder da Cúria Romana, o papado infelizmente fez muitos estragos. Agora começa o show de horrores. Se a proposta do programa era contar a história do papado, aqui eles deixam bem claro que não era. A única finalidade deste programa é difamar e inventar um monte de mentiras contra a Santa Igreja. Estragos estes que coincidem com profecias bíblicas acerca da apostasia e da chegada de um certo anticristo. Esse anticristo é representado em Apocalipse 13 como sendo uma besta fera, isto é, um monstro simbólico que surge do mar. Antes de dar prosseguimento a este vídeo, quero agradecer a Cris Macabeus, que me autorizou citar parte de um artigo de sua autoria. O link do blog As Mentiras do Apocalipse Protestante estará na descrição deste vídeo. Pois bem, como não poderia faltar em uma formação sectoide, eles vão falar um monte de absurdos típicos de quem não entendeu o livro do Apocalipse. Bom, ele acabou de relacionar a Santa Igreja Católica com a besta do Apocalipse. Já que os adventistas e a maioria dos protestantes não sabem interpretar o Apocalipse, inclusive o Sr. Rodrigo Silva, que tem um extenso currículo, e isso o torna ainda mais culpável pelas mentiras que alastra. Pois bem, eu, humildemente, irei explicar o significado da besta. Primeiramente, Apocalipse, do contrário que muitos protestantes pensam, não é o fim do mundo, não. Não é. A palavra Apocalipse significa revelação. Portanto, João está revelando algo contemporâneo a ele, e uma pequena parte fala do futuro. Como ele mesmo nos diz: escreve, pois, o que vistes, tanto as coisas atuais como as futuras. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Pois bem, disse isto para que você saiba que a besta do Apocalipse não era um evento futuro, mas algo da atualidade de São João. Eu não apenas direi algo ao vento como o programa mostrou ser campeão, mas eu irei provar. Primeiramente, vamos recorrer aos primeiros cristãos. O que São Jerônimo diz sobre a besta do Apocalipse? Como para o anticristo, não há dúvida, mas o que ele vai lutar contra a Santa Aliança. Esses eventos foram tipicamente prefigurados sobre Antíoco Epifânio, de modo que este rei abominável que perseguiram o povo de Deus prefigura o anticristo que está a perseguir o povo de Cristo. E assim há muitos de nosso ponto de vista que pensam que Nero era o anticristo por causa de sua selvageria e depravação. São Jerônimo, comentário sobre Daniel, notas sobre Daniel 11, 27 e 30. Pois bem, já temos uma resposta. Nero era tido como a besta do Apocalipse. Mas por quê? Será que temos pista dentro do livro do Apocalipse para chegar a tal conclusão? Sim. Vejamos. Vamos começar por aquela citação que o Rodrigo Silva usou, de que a besta viria do mar. Vê então, levantando-se do mar, uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e nas suas cabeças, nomes blasfematórios. Apocalipse 13, 1. Observem duas características interessantes sobre a besta. A primeira característica desta besta é que ela se levantava do mar. Mas que mar era este? Simples a resposta. Se trata do mar Mediterrâneo. Era pelo mar Mediterrâneo que o Império Romano entrava na cidade de Jerusalém, como podemos observar neste mapa. A segunda característica
é que ela possuía 10 chifres e 7 cabeças. Interessante isso. Parece coisa de outro mundo, mas São João estava apenas se referindo aos 10 imperadores romanos. Desde Otávio, proclamado Augusto, a Tito Flávios. Sendo assim, desses 10 imperadores, apenas 7 obtiveram os seus reinados. Ou seja, dos 10 chifres simbolizam poder, só 7 foram cabeças, simboliza autoridade. Do Império Romano. Em Apocalipse 17 diz que desses 7 reis, 5 já haviam caído e 1 estavam em atuação. Outro, 7º, que duraria pouco tempo para vir um 8º rei, que era um dos 7 anteriores. Assim, esse 8º rei iria para a perdição. Apocalipse 17, 9. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, 1 subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Quanto à fera, que era e já não é, ela mesma é um 8º rei, todavia é um dos 7. E caminha para a perdição. Parece difícil de interpretar isto, mas com um pouco de entendimento histórico podemos observar que São João escrevia isto no momento em que Vespasiano era imperador de Roma. Sendo assim, ele ordena que seu filho Tito Flávios, aquele 7º rei, que viria depois e duraria pouco, destruísse o templo e a cidade de Jerusalém. Mas vamos entender isto dentro da história. Primeiro, São João diz: existiam 10 reis, mas só 7 obtiveram reinados. Entre a dinastia Július e a dinastia Flávios, existiram 3 imperadores: Galba, Óton e Vitélio. Tais imperadores não obtiveram autoridade em Roma porque não tiveram 1 ano de reinado. Sendo assim, os 3 imperadores não foram cabeças do Império Romano. Na verdade, eles perderam seu poder em uma guerra civil dentro de Roma que durou 1 ano, entre os reinados de Nero e Vespasiano. Segundo, São João diz: 5 reis já tinham caído. Ele se referia ao fim da dinastia Július, que foi de Otávio Augusto e terminou no reinado de César Nero. Terceiro, São João diz: 1 rei ainda estava em ação. Ele se referia ao início da dinastia Flávios, com o imperador Vespasiano, no qual teria derrubado os 3 imperadores que não receberam os seus reinados, Galba, Óton e Vitélio. Quarto, São João cita um rei que deveria vir, mas ao receber o seu reinado duraria pouco. Ele se refere a Tito Flávios, filho de Vespasiano, e que foi o comandante da destruição do templo. Este imperador, chamado Tito Flávios, durou apenas 2 anos em seu reinado. Das 7 cabeças, ele foi o que durou menos. Quinto ponto, São João diz: quando cair o 7º rei, virá o 8º, que era um dos 7 anteriores, mas caminhava para a perdição, porque era a besta que já não existia. Ele se referia a Domiciano. Esse imperador era conhecido como um novo César Nero, no qual também proclamou uma perseguição aos cristãos. Sendo assim, os cristãos julgavam ele como sendo um Nero, um novo Nero. Mas São João diz que ele caminhava para a perdição. Isto porque ele seria o fim da dinastia Flávios e o fim da besta do Apocalipse após a destruição do templo. Domiciano foi assassinado sem deixar herdeiros. Aí nós podemos nos perguntar por que Domiciano era considerado a besta, né? Sendo que a gente viu que o Nero era considerado a besta. Ora, é muito simples, né? Porque era a besta que já não existia. Esse já não existia se referia a Nero, que já havia passado, né? E então a besta era Nero, que apontava para Domiciano.
Podemos ver aqui nessa imagem a primeira dinastia, a dinastia dos Júlios e Cláudios. Primeiro Otávio Augusto, 31 a.C. a 14 depois de Cristo. Ele caiu. Segundo Tibérios, 1437, caiu. Terceiro Calígula, 37-41, caiu. Quarto Cláudio, 54, caiu. Quinto Nero, 54-68, caiu. 666. Transição entre dinastia Júlios e dinastia Flávios. Galba, 68-69, não obteve reinado. Otto, 69, não obteve reinado. Vitélio, 69, não obteve reinado. Segunda dinastia dos Flávios e Antoninos. Sexto, Vespasiano, 69-79, o rei que ainda está no poder. Tito, 79-81, o rei que duraria pouco. Domiciano, 81-96, a besta que seria um dos 7 reis. Estão aí os 10 chifres e as 10 cabeças, o 8º rei, e a chamada besta do Apocalipse. Mas a besta do Apocalipse é também identificado como o número 666. A besta é o Império Romano, mas o número significa César Nero. São João buscou um exemplo de crueldade para que a pista fosse bem evidente. E quem mais cruel que Nero? Que sob sua perseguição, São Pedro e São Paulo tiveram seu martírio. Vejamos. Apocalipse 13:18. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. Bom, o nome que se dá a esta prática de simbolizar letras usando números é chamado de gematria. Portanto, aqui neste caso temos uma questão de gematria hebraica. Apesar de São João ter escrito em grego, ele adverte que somente aqueles que tiverem inteligência conseguiriam calcular o número. Ora, se fosse calcular em grego, qualquer um saberia calcular o nome. Então vejamos. Aqui estão os caracteres, em hebraico e seus respectivos valores numéricos, que somados dão 666. Para quem está somente escutando, eu estou mostrando uma imagem aqui que mostra os caracteres hebraicos. Eu não vou saber exatamente pronunciar cada um, E aqui então está o alfabeto hebraico, para mostrar que eu não estou tirando isso da minha cabeça, Então aqui cada letra tem o seu valor numérico. Podemos ver o N no valor de 50, o R no valor de 200, o V no valor de 6, o N novamente no valor de 50, o K no valor de 100, o S no valor de 60 e o R no valor de 200. Portanto, Nero Kaiser, alguma coisa assim. Fica ainda mais evidente quando vemos um fragmento de uma cópia do Apocalipse de São João, onde o número da besta se encontra como 616. Mas por que 616? Ora, o nome de César Nero, escrito em latim, somados, dá 616. Em hebraico, era Neron Kaiser. Em latim, era Nero César. Portanto, excluindo o N do final de Neron, em hebraico, que em latim é Nero, se diminui o valor de 50 do N e temos o valor de 616. E assim vai ser essa quarta parte. Ainda teremos mais uma ou duas partes desta refutação. Até a próxima e fiquem com Deus.